Os exames nacionais devem ser obrigatórios. Aliás, os exames nacionais devem ser obrigatórios em todas as disciplinas, no final de cada ciclo. Ou seja, no final do primeiro ciclo, no quarto ano, deveria haver um exame nacional a todas as disciplinas. No final do segundo ciclo, portanto, no sexto ano, deveria haver um exame nacional a todas as disciplinas. No final do secundário, deveria haver um exame nacional a todas as disciplinas. Eu sei que isto é complicado. Imagino que a maior parte de vocês não estejam de acordo com a minha opinião, mas a minha opinião tem uma razão de ser. Tem razão de ser em vários aspectos. Um deles tem a ver com a justiça. Garante que um aluno não é beneficiado ou prejudicado por nenhum professor. O Exame Nacional vai garantir que aquele aluno demonstre os conhecimentos e é igual de escola para escola. Aliás, mesmo dentro da própria escola, para professores diferentes para a mesma disciplina. Porque, mesmo que o teste tenha sido feito pelo departamento da disciplina da escola, os professores podem aplicar critérios diferentes de correção e isso pode beneficiar ou prejudicar alguns alunos. Mais ainda, quando falamos entre escolas diferentes, eu conheço algumas escolas em que o nível de exigência é muito mais baixo em relação a outras, porque têm outras prioridades. Têm prioridades que os alunos continuem a frequentar a escola, que não haja uma desistência escolar, que haja menos criminalidade na zona e, por isso, criam estratégias para os alunos não desistirem da escola. Tudo isto tem impacto porque os que forem por esta escola e quiserem entrar no ensino superior, se não fizerem um exame nacional, vão ter uma média muito melhor que os outros. E os outros até podem ter mais conhecimento. Portanto, em primeiro lugar é a justiça. Em segundo lugar, para quem não acompanha bem a realidade escolar, eu cada vez mais tenho verificado alunos que passam de um primeiro ciclo para um quinto ano e que não têm o mínimo de conhecimentos de matemática. Muitos não sabem ler em condições, por isso é que agora passou a ser obrigatória a prova da leitura. Isto é algo que tem um impacto tremendo nos anos seguintes. Ora, isto acontece porquê? Porque no primeiro ciclo os alunos apenas têm contato com um único professor de primeiro ciclo. Então não há um controlo daquilo que de facto é feito. Os professores podem fazer testes muito fáceis e darem notas muito altas e não refletir verdadeiramente o nível de conhecimento dos alunos. Ou vice-versa. Para além disto, não ocorre tanto no primeiro ciclo, mas ocorre muito nos quintos e sextos anos. É frequente haver alunos que estão um ano inteiro praticamente sem professor. Isto acontece porquê? Porque não há um exame nacional. A escola não tem que prestar contas no final do ano ao Estado dos maus resultados dos exames nacionais. Ora, se houvesse exames nacionais em todas as disciplinas, em todos os anos, garantidamente, caso um professor deixasse de dar aulas e tivesse uma baixa prolongada, ou não, ou várias baixas, a escola teria a preocupação de criar ou de ir procurar um outro professor, mesmo que fosse de acordo direto, para poder dar as aulas e desta forma não prejudicar os alunos. Ora, o Exame Nacional, acima de tudo, vai salvaguardar o vosso nível de conhecimento, o vosso nível de aprendizagem e mais tarde, quando vão concorrer à universidade, vai-vos garantir uma maior justiça em termos de médias finais. Mas reparem, não é só na universidade, porque muitas pessoas pensam no ensino secundário é conta para entrar para a faculdade da média. Pois claro que sim, mas se vocês não estiverem bem preparados até à conclusão do terceiro ciclo, portanto até ao nono ano, vão ter muito mais dificuldades no ensino secundário. Portanto, é importante haver exames nacionais também em todas as disciplinas no final do terceiro ciclo. Assim, havendo exames nacionais no final de cada ciclo, garantimos que todas as escolas do país, seja numa zona mais pobre ou numa zona mais abastada, seja numa zona com uma menor população ou com uma maior população, vai haver sempre uma igualdade na avaliação de todos os alunos. Portanto, todos os alunos são preparados para o momento de avaliação. Porquê? Porque as escolas que tiverem um mais valor no ranking dos exames nacionais, elas vão ficar marcadas. E isso vai fazer com que muitas pessoas se preocupem cada vez mais com o nível de ensino dos alunos. O que atualmente muitas vezes não acontece. Eu vejo muitas vezes alunos que têm muito bons no primeiro ciclo e, na verdade, isto não retrata minimamente o nível de conhecimento deles. Têm um conhecimento muito abaixo daquilo que é suposto. Quando mudam de ciclo, a maior parte dos alunos que me aparecem no centro, ao mudarem de ciclo, é porque o ciclo onde eles estavam, seja o primeiro, o segundo, o terceiro ciclo, dão-lhes um nível de conhecimento que, de facto, não retrata o conhecimento que eles têm. Quantas vezes é que eu não apanho alunos que têm 4 e 5
no 9º ano e de repente passam para um 10º ano e não têm as bases suficientes para conseguirem acompanhar. É uma coisa muito mais frequente que as pessoas conseguem imaginar. Os exames nacionais seriam uma forma de contornar tudo isto. E, para além disso, seria uma forma de garantir que os professores eram mais zelosos no seu trabalho porque sabiam que os alunos iriam ser avaliados no final daquele período. E então, obviamente que iriam ter gosto que os seus alunos tivessem as melhores notas possíveis. Então, garantem que os professores, também eles, serão mais zelosos. Ora, tudo isto eu acho que é uma mais-valia para os alunos, é uma mais-valia para a qualidade da nossa educação, que infelizmente nos últimos anos tem vindo a decair cada vez mais. Por isso, sim, sou a favor dos exames nacionais. Sou a favor dos exames nacionais e acho que deviam ser feitos muito mais exames nacionais do que aquilo que são feitos atualmente. Até poderiam ser feitos num período maior ou podiam aplicar como testes intermédios, como já foi feito anteriormente, mas isto garante uma uniformização do ensino ao longo do percurso escolar dos alunos. Porque quando os alunos tinham os exames nacionais no 4º ano, tinham no 6º ano, havia testes intermédios no 8º, havia exames nacionais no 9º e por aí fora, o nível de conhecimento dos alunos era infinitamente superior e mais equitativo do que é hoje em dia. Portanto, se não queres ser um destes alunos que é apanhado de surpresa, em que acha que de facto tem muito boas notas, mas que quando passam para o ensino secundário têm dificuldades, ou se chegaste ao ensino secundário agora e já estás a sentir dificuldades porque não consegues acompanhar a matéria, provavelmente a culpa nem é tua, a culpa é de uma má preparação que tiveste até ao momento. Isto não teria acontecido se tivesses tido mais exames nacionais, de certeza. Se não queres ser apanhado de surpresa nos próximos exames nacionais, naqueles que serão obrigatórios para o teu ensino, para o teu acesso ao ensino superior, ou no Exame Nacional de Matemática ou de Português, por exemplo, do 9º ano, não hesites. Clique no primeiro link da descrição, preenche o formulário e nós vamos te enviar um plano personalizado, feito à medida para ti, para evitar seres apanhado de surpresa futuramente. Assim garantes que vais ter uma excelente nota no teu exame nacional e vai-te abrir portas para o teu futuro, nem que seja o acesso ao curso superior com que sempre sonhaste. E já me esquecia, o plano é gratuito.